Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para as nossas últimas aulas desse primeiro ano do nosso seminário. Hoje eu quero falar sobre chamados a crescer, ensino, serviço e responsabilidade. O texto que eu quero ler com você está na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. O crescimento nunca é apenas pessoal, não no reino de Deus. Entenda isso. Quando nós estamos, como seminário, chegando no final desse ciclo, no final desse ano, eu preciso deixar algo claro no seu coração. Ninguém cresce no reino para si mesmo. No reino de Deus, o crescimento nunca é para si mesmo. O crescimento é para o corpo, é para o reino de Deus. Então, na fé cristã, crescimento sempre gera responsabilidade. Então, quanto mais recebemos de Deus, mais somos chamados a compartilhar. No reino de Deus, nós não recebemos para acumular, nós recebemos para transbordar. Então, quanto mais entendemos, mais somos enviados a servir. Ah, eu quero servir mais, pastor. Então você precisa de mais entendimento. Paulo escreve aqui para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, perdão, verso 2, não como um professor distante. Não. Mas aqui ele está escrevendo como um pai espiritual, para o seu filho espiritual Timóteo. E ele está pensando no futuro da igreja. Ele está pensando nas próximas gerações. Então ele está dizendo que você recebeu de mim diante de muitas testemunhas, agora você precisa confiar a outros homens para que eles façam o mesmo, para que eles sejam capazes também de ensinar a outros. Então Paulo está descrevendo para Timóteo uma fé que multiplica. Não é uma fé que se acumula. Você que está aqui nesse seminário, você precisa estar conosco no segundo ano. Mas não é para acumular conhecimento, porque essa não é a visão do reino de Deus. É para você multiplicar. O que você recebeu, você vai multiplicar. Então entenda, o conhecimento que não transborda em serviço, ele perde o seu propósito. Ele perde o seu propósito. Então, esse texto do apóstolo Paulo que lemos, ele nos mostra que a maturidade cristã não termina em saber mais, mas em servir melhor e formar outros. Eu quero fazer você entender isso melhor. O crescimento no conhecimento, ele vai gerar responsabilidade espiritual. Então, na lógica do reino, conhecimento nunca é neutro. Nunca. Ele sempre carrega um peso espiritual. Jesus vai ser claro no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 48, Jesus ensina assim: a quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, quando eu cresço no conhecimento da palavra, isso amplia a nossa visão. Quando eu cresço no conhecimento da palavra, isso aprofunda as nossas convicções. Quando eu cresço no conhecimento da palavra, aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Então, Paulo chama Timóteo não apenas a aprender, mas ele chama Timóteo a guardar fielmente o que aprendeu e transmitir com responsabilidade. Então, isso está nos ensinando que maturidade não é apenas entendimento correto, não é apenas acúmulo de conhecimento, mas fidelidade no uso do que foi aprendido. Então, conhecimento bíblico sem responsabilidade vira soberba. Conhecimento bíblico com responsabilidade vai gerar serviço. Então, conhecimento que gera serviço nos faz mais parecido com Cristo, porque Cristo deu esse exemplo de serviço. Então, quando Deus levanta pessoas preparadas, Deus levanta essas pessoas para ensinar e para servir. Deus sempre escolheu trabalhar por meio de pessoas preparadas. Isso não significa pessoas perfeitas, pessoas preparadas. Pessoas preparadas aqui são pessoas dispostas a aprender, são pessoas dispostas a crescer, são pessoas com disposição para servir.
Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele fala sobre proclamar, advertir e ensinar. Isso faz parte da missão. Apenas proclamar? Não. Apenas advertir? Não. Proclamar, advertir e ensinar. Então, Deus não levanta apenas pessoas com boa intenção, mas pessoas preparadas para comunicar a verdade e comunicar com fidelidade, pessoas preparadas para ensinar. Quando Paulo fala das características de um pastor, ele tem que ser apto para o ensino. Então, Paulo escreve a Timóteo, ele está pensando em líderes que conhecem a palavra, líderes que vivem a palavra e líderes que saibam ensinar a palavra. Então, líderes que conheçam a palavra, vivam a palavra e saibam ensinar a palavra. Então, ensinar é um chamado sério. Por muito tempo, a igreja olhou o ensino e colocou isso apenas na conta dos mestres. Não. Todo pastor, assim como todo mestre, todo profeta, todos nós somos chamados a ensinar. Paulo vai falar assim para as mulheres mais novas. As mais novas aprendam com as mais velhas. As mais velhas têm a função de ensinar as mais novas. Nós sempre estamos ensinando. Então, ensinar é um chamado sério. Por isso que a preparação não é opcional. Não é. A preparação é um ato de temor ao Senhor. Quando nós estamos aqui, finalizando esse ano, chamando você para o próximo ano, porque você precisa estar preparado. E isso não é uma opção. Eu e você temos que estar apto para ensinar. Então, toda igreja saudável, ela investe em uma formação contínua. Uma igreja saudável, ela não vai se limitar a eventos, a conferências, a reuniões, a culto, a experiências pontuais. Não. Ela vai investir em formação contínua. Porque entende que o reino ele é construído a longo prazo. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, preparar os santos exige tempo, preparar os santos exige ensino, preparar os santos exige acompanhamento, preparar os santos precisa de profundidade. Então, a igreja que investe em formação, ela cria, que investe em formação, ela vai criar uma autonomia nos seus membros. Agora, uma igreja que não investe em formação, ela vai gerar uma dependência excessiva na figura de poucos líderes. Entenda isso. A igreja que forma, ela cria multiplicadores. Pessoas maduras que servem, cuidam e ensinam com responsabilidade. Então, formação contínua é luxo institucional. Não é luxo institucional, desculpa. Formação contínua não é luxo institucional. É obediência bíblica, é obrigação de toda a igreja. O estudo, ele vai aprofundar o chamado e vai ampliar a visão ministerial. Isso é muito interessante, porque muitos vão descobrir o seu chamado enquanto estudam. O contato profundo com este livro, com a palavra de Deus, com a Bíblia, ela vai clarear os seus dons, vai te dar mais discernimento, vai gerar amadurecimento, sabe? Você vai amadurecer com paixão, vai gerar correção nas expectativas erradas, expectativas que eu e você temos, todos nós temos, mas a Bíblia vai alinhando e ela vai ampliar a visão do reino. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então aqui está o ide até os confins da terra. Hoje, como igreja, imagine, nós temos chegado em tantas nações. E qual é o nosso desafio? Não é apenas chegar e proclamar, mas também ensinar. Então, todo chamado missionário, ele inclui ensino. Então, o chamado pastoral também inclui ensino. O chamado de discipulado inclui ensino. Estudar não afasta do ministério. Estudar te aproxima do propósito. Então, o estudo sério da palavra não produz apenas conhecimento, ele gera discernimento vocacional, ele vai gerar senso de missão,
consciência e responsabilidade. Então, conhecer mais é servir melhor. Todo o conteúdo deste ano, ele está conduzindo você a essa síntese simples e profunda. Conhecer mais é servir melhor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então, conhecer a verdade vai nos tornar mais firmes. Conhecer a verdade vai nos tornar mais constantes. Conhecer a verdade nos torna mais úteis no reino. Então, o objetivo do estudo não é formar espectadores do reino. O objetivo do estudo é formar trabalhadores conscientes, que sabem o que fazem. Porque fazem, sabem o que fazem, sabem por que fazem e sabem para quem fazem. Então, deixa eu terminar essa aula dizendo para você. Há uma convocação à maturidade e à missão. Por que temos tantos cristãos que não estão cumprindo a missão? Esse um ano, nós trouxemos esse alicerce para gerar essa convocação clara. Você foi chamado a crescer. Você não pode parar no final desse um ano. Você não pode parar. Você não pode parar. Segundo ano, eu estarei aqui como tive nesse primeiro ano. Os professores que estiveram aqui continuarão. Nós que já trilhamos esse caminho que você está percorrendo agora, nós continuamos aprendendo, continuamos ensinando, continuamos crescendo, porque este é o chamado para mim, para você, para todos nós, até chegarmos à estatura de Cristo. E crescer implica em responsabilidade. Então, o conhecimento que vocês receberam nesse primeiro ano não é um troféu. O conhecimento que você vai receber no segundo ano não é um troféu. Você vai ter no segundo ano a certificação, imagine. Mas entenda, não é um troféu, é um depósito. Não é um fim, mas um começo, onde você vai servir melhor, você vai entender melhor o propósito de Deus para a sua vida. Então não é para ser guardado, mas é para ser transmitido. Por isso que Paulo vai dizer, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Então o próximo ano não é apenas continuidade acadêmica, não. Próximo ano é você assumindo conscientemente o chamado de crescer para servir melhor e mais no reino de Deus. Então eu quero te abençoar e, se Deus permitir, eu vou estar com você amanhã. Nós estamos nas últimas aulas. E está sendo um privilégio tão grande, porque gerar em você esse entendimento. A aula de amanhã ela é muito importante, porque a aula de amanhã eu vou falar sobre o segundo ano, um convite ao aprofundamento teológico. Então, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã. Nós estamos nos últimos dias desse primeiro ano. Quero te abençoar no nome de Jesus e eu te encontro aqui amanhã para a próxima aula.